Qual que é o maior desafio do financiamento? Comprovação de renda, o que é? Olha, primeiro a falta do conhecimento, né, das possibilidades que ele tem de financiamento, tem várias modalidades, né, construção financiada, reforma e ampliação, home equity, que é o real fácil, depois a gente pode até falar um pouco dele também. E segundo ponto, sim, a comprovação da renda, né? A gente tem 2 perfis de cliente, o perfil do Minha Casa Minha Vida, que são clientes que têm uma renda um pouco menor, e aí não formalizam a renda, né? Não tem como fazer a declaração de imposto de renda, até porque às vezes a renda dele não entrou na obrigatoriedade para poder fazer a declaração, né? Então, e também temos os clientes SBPE, alta renda, que também não fazem a comprovação, muitos empresários, né? Não são orientados quanto às regras de aceitação da Caixa Econômica. Então, a gente tem esses 2 perfis de cliente que não tem a comprovação de renda, principalmente autônomo, profissional liberal, empresário. Hoje são muitos, né, no Brasil. Eu diria que cerca de 80% dos nossos clientes são empresários, né, estão nessa linha. Então, a gente também tem toda essa questão de consultoria para fazer o cliente entender as regras. O que eu já sentei, fiz reunião com o contador, estava quase já virando contador. Você fez uma com alguém que eu conheço. Quem? Comigo. Verdade, né? Você fez uma comigo. A gente sentou, conversou, expliquei. Tem uns modelinhos, inclusive, que a gente pegou assim. É claro que sem as informações sensíveis do cliente, mas para poder mostrar, olha, existe a divisão de lucros, existe o rendimento de sócio, existe o não assalariado, existe o Prolabore, né? São muitas opções. Então, se o cliente ele for muito bem orientado e o contador, por quê? A gente está com 2 processos diferentes de 2 médicas. Mas é engraçado que até esses dias eu estava confundindo o nome das 2, porque tá muito 2 processos diferentes, eu digo, 2... As 2 ganham 100 mil, né, cada uma? Não, 2 processos diferentes, mas as 2 ganham muito bem, só que não está formalizada a renda, Caramba. né? Então, a gente começa a explicar para o cliente, Prolabore, Defis, ECF, o cliente fala, que você tá tá muito difícil, deixa. Sopa de letrinhas. Né? O que a gente faz? Passa o contato do seu contador? Pronto. A gente senta com o contador, liga, faz chamada em vídeo, porque tem muitos, né, devido à correria, hoje em dia, chamada em vídeo, a gente faz muito, né, essa reunião virtual, senta com o contador, passa para ele, olha, eu preciso disso, disso e disso. Por quê? Para eu inserir no sistema, apenas a declaração de imposto de renda, por exemplo, já é o suficiente. Porém, tudo passa por uma análise gerencial. Então, o gerente vai pedir documentos que embasem, né, uma DEFIS, um PGDAS, um ECF, extratos bancários da pessoa física. E a gente, como eu disse, a gente fala tudo isso, às vezes assusta, mas não são documentos que o cliente tem. São documentos, se ele fez a declaração, se ele tem empresa, ele tem essa informação. Só que quem cuida disso é o contador dele, né? Então, a gente tem N casos, né, disso. Teve um caso, eu estava até comentando com o Eduardo antes, a gente tem processos de clientes que estão 1 ano e meio, né? Por quê? Porque o cliente ele veio até a gente sem nada, sem projeto aprovado, sem terreno, sem comprovação de renda, sem nada. Então, a gente acompanha esse cliente. Então, vou contar a história de um cliente que a gente teve um case bem bacana de sucesso. Ele nos procurou em meados de agosto e ele tem 2 empresas, tem uma renda muito boa, só que não estava formalizada da maneira correta. Então, o que nós fizemos? Fizemos, acho que umas 2 reuniões antes. Depois fizemos uma reunião com os contadores dele. Por algum motivo, cada empresa é um contador que cuida. Então, reunimos numa mesa gigante, os 2 contadores, ele, gerente, eu e o Éder, enfim. Olha, as regras da Caixa são essas, porque eu não sou contador, eu brinco, né, mas claro, o contador ele tem todos os conhecimentos técnicos. Então, eu não sou contador. O que eu faço é o quê? Olha, a normativa da Caixa aceita. Não, a normativa não aceita. Não, mas ela aceita sim. E com essas informações, o contador vai saber fazer a contabilidade, vai fazer esses números, esses cálculos com base no que o cliente ganha, até porque, gente, é muito sério, é Receita Federal, sim, né? Sim. Não, depois, qualquer coisa, pode até pegar mais cases aqui para compartilhar, mas não é assim, vou jogar um valor, não é assim que funciona, tá? Tudo com muita seriedade, envolve Receita Federal. Então, sentamos com esses contadores. Desse período em diante, ele fez os faturamentos corretamente. Para quê? Para na declaração do ano seguinte, olha só, não é uma coisa assim, né?
Para na declaração do ano seguinte, ele fazer todas as distribuições de lucro, fazer a DEFIS da maneira correta, fazer o faturamento da maneira correta. No caso dele, tinha a Prolabore também da maneira correta, né? E aí passou-se, eu acho que foi em junho ou julho mais ou menos, ele assinou o contrato da construção dele, um contrato de financiamento de 1.200.000, tá? Então, 100% hoje, financiado. 100% financiado. Legal. Muita gente financia 100%. A Daiane está aqui Financia. falando, financia assim 100%, né, Eduardo? Sim. Financia 100% da obra. No caso dele, era uma construção lote, em terreno né? próprio, exato, né? Então, assim, olha que bacana. É uma coisa que foi rápida? Não, mas ele foi assistido do início ao fim, com todas as orientações, fizemos um grupo com os contadores, então conforme os contadores tivessem qualquer tipo de dúvida ao longo do caminho, ele ia tirando, e também fizemos esse alinhamento com o construtor dele, na hora de tirar dúvidas da PCI. Então, até voltando para a pergunta, as maiores dificuldades são essas. Agora, se ele chegasse para mim com o documento que ele tivesse naquele momento, ou nenhum documento, daí eu quero financiar, eu simplesmente falo, não dá. E realmente não dava. Ou vai aprovar 100 mil reais. Ou vai condicionar, Não faz nem sentido. né? Então, essa é a maior, uma das, né? Claro que tem outras, mas uma das, assim, maiores dificuldades é a comprovação da renda para que seja aprovado o crédito para o cliente. E aí que tá os profissionais aí para poder estar fazendo toda a orientação. Sim, o brasileiro, quando fala de imposto de renda, já imagina pagar imposto, Isso. entendeu? Só que para empresário tem muito benefício. A gente consegue fazer distribuição de lucro que é zero imposto. Eu posso ter distribuição de lucro de 100 milhões de reais, que eu não vou pagar nenhum real de imposto. Só que a maioria não sabe. Exato. Então, onde que a gente aprende isso? Em lugar nenhum. A escola não ensina, a faculdade não ensina. Né? Então, o brasileiro não tem essa cultura de entender um pouco, buscar conhecimento em relação a isso. E eu faço sempre uma campanha no início de ano. Gente, não sei se vocês já viram o vídeo meu falando isso. Sim. Gente, se eu posso dar uma dica, tira imposto de renda. Não eu estou falando para pagar imposto. Eu estou falando para vocês declararem os ganhos de vocês da melhor forma possível. Porque isso gera oportunidade. Sim. Eu costumo falar que crédito vale mais que dinheiro. Por que que o crédito vale mais que dinheiro? Porque vamos imaginar, eu tenho 1 milhão de reais hoje na mão. E eu tenho 1 milhão de reais em crédito. Com 1 milhão de reais, eu vou pôr esse 1 milhão, vou construir uma casa e depois eu posso vender. Com 1 milhão em crédito, eu posso construir várias casas. Entendeu? Várias casas. Se eu tenho esse mesmo 1 milhão em dinheiro e mais um valor em crédito, eu posso colocar 200 mil em 5 casas, cada casa 200 mil, que juntou deu 1 milhão de reais, e eu complemento com o crédito para poder construir essas casas para venda. Então, ao invés de ganhar em uma casa, eu vou ganhar em 5 casas. Então, o crédito, ele potencializa os seus ganhos. Ele encurta o tempo. Quanto tempo que eu demoraria para ganhar 600 mil reais se eu fosse investir todo o recurso? E quando a gente fala, eu vou investir 1 milhão de reais, qual que vai ser meu retorno? Se eu tivesse investido 1 milhão e 300 e o meu retorno for, vamos colocar bruto, 700 mil reais na venda da minha casa, eu não estou ganhando nem 100% do que eu investi em 2 anos, 24 meses. Só que quando eu pego e falo, cara, mas eu coloquei 100 mil reais e eu tô ganhando 700, são 700%. 7 vezes mais do que o valor que eu investi. Então, a gente pensa muito no retorno sobre o valor investido, que é o ROI. Então, eu consigo investir pouco e ter um retorno igual alguém que foi e construiu com dinheiro próprio. O que você prefere? Investir menos e ter o faturamento igual, o lucro igual, ou investir mais e ter o mesmo faturamento que eu? Então, o crédito, ele potencializa tudo isso. Então, quando a gente faz a declaração de imposto de renda, tá tudo bonitinho, tudo certinho, gente, o banco vai liberar dinheiro. Libera. O imposto de renda, se você só tem imposto de renda, a DARF paga, tá tudo certo pro banco. Sim. E esse isso. documento é válido por 1 ano. Sim. Não é uma coisa assim, mas eu não estou prevendo construir
esse ano ainda. Essa declaração que, já repetindo, pessoal que está nos assistindo, autônomos, empresários, profissionais liberais, façam a declaração de imposto de renda, procure o seu contador de confiança, tá? E enquanto isso, já façam a abertura de conta corrente na Caixa, para já gerando um relacionamento, para já aumentando o seu rating, tá? Mas essa importância da declaração de imposto de renda, foi o que eu falei, você fazendo a declaração agora em março, ela vai ficar válida até março, aliás, até maio do ano que vem. Então, é um documento que vai, né, durar por todo esse período. Então, mesmo que ainda esteja analisando a possibilidade de um financiamento, né, faz já. Né? Não espere, porque às vezes acontece, por exemplo, de um cliente chegar em outubro, novembro, eu quero construir já, não dá. Aí, ou vai ter que ver a possibilidade de um prolabore, que daí vai pagar um imposto muito grande, né? Aí o contador vai poder orientar melhor, ou senão vai ter que esperar fazer a declaração para aí a gente avaliar, né? E aí nessa espera, às vezes você perde uma oportunidade de um terreno bom, de repente conseguir já comprar um material, né? E só complementando até essa questão de investir, né? De saber usar o dinheiro. A gente, como disse, tem muitos perfis de cliente, e a gente tem muitos clientes também, Hugo, Eduardo, que são investidores. Então, já aconteceu de o cliente chegar na minha mesa e falar, não, mas eu tenho dinheiro para construir à vista. Eu só queria conhecer porque eu ouvi falar que é bom esse negócio, eu quero saber se é bom mesmo, porque, né? E o que acontece? Hoje a taxa Selic, ela deu uma reduzida, tá 11,75, mas versus a um SBPE, por exemplo, que a taxa efetiva tá em 10,30 com relacionamento. Hoje em dia, se a pessoa deixar esse dinheiro investido num CDB, eu tenho outras aplicações que você pode ver com o gerente, o dinheiro vai estar lá. Vai estar rendendo mais do que a taxa de juros do financiamento, tá? E não descapitaliza. Quer dizer, com esse dinheiro, se de repente você está construindo a sua casa, surgiu a oportunidade de um terreninho, né, um terreninho bom lá, você pega esse dinheiro, dá uma entrada para depois, quando você quitar esse financiamento, você construir nesse novo terreno. Então, são N oportunidades, né? Então, a gente tem aquele cliente que realmente não tem o dinheiro total, realmente ele precisa daquele financiamento, principalmente para morar, enfim. E temos também clientes que já sacaram essa ideia. Poxa, por que eu vou usar o meu dinheiro, vou descapitalizar meu dinheiro se eu posso trabalhar com o dinheiro do banco, né? Então, assim, são questões que, de repente, passa despercebido. Às vezes, você que está assistindo, você que está ouvindo, você está aí com dinheiro parado, né? Sendo que, como o próprio Eduardo já disse, terminando a casa, ela já valorizou no mínimo 30%, 40%, né? E você pode, como eu disse para os clientes, terminei a casa, sobrou algum dinheiro, por algum motivo eu vou querer, né, amortizar, você pode quitar a qualquer momento, tá? Então, não é um bicho de 7 cabeças. Já aconteceu também de um cliente, é um case um pouco mais triste, vamos dizer assim. Nosso cliente, ele chegou até nós, ele falou que ia construir uma casa aqui no Alphaville, em Votorantim, vocês conhecem, Eduardo, um condomínio muito bacana. E aí ele falou, não, eu preciso só de 500 mil, porque eu já tenho dinheiro lá, eu preciso só de 500. Peguei e falei, olha, de acordo com a sua renda, a gente consegue te aprovar 1 milhão. Aprovei 1 milhão. A gente sempre aprova o potencial máximo do cliente, tá? Depois ele escolhe se ele quer aquele valor ou não. Aí ele falou, não, porque eu não preciso. Eu falei, veja bem, né, faz o financiamento maior, uma gordurinha, coisa, né? Pega uma gordurinha, sim, né, qualquer coisa. Amigo, falou em obra. Ainda mais, uma gordura eu aí. Não sei, você tem muito mais experiência, mas eu percebo que da fase cinza pra lá que chega a parte do acabamento, a esposa quer uma torneira mais bonita, né? É o problema da Jaque. Jaque, como que é? Vocês não conhecem, não? A Jaque? Jaque tá comprando um piso de 100. Isso! Vamos comprar um de 150. Tá lá, né? Só que aí multiplicado pelo metro quadrado dá lá em cima, né? Então... Isso. E aí esse cliente, depois de tanto... Não insistir, né, gente? A gente nunca insiste. A gente orienta o cliente. Ele falou, Daiane, aprovou 1 milhão? Vou pegar 800, então. Tá bom. Pegou. Passou um tempo. Não deu. Daiane, lembra aquele valor que você falou que tinha aprovado? Então, ficou 200 mil que eu não peguei, né? Peguei 800. Falei, sim. Então, eu queria pegar. Falei, então, não existe aditamento de contrato, né? Uma vez que você assinou, é aquele valor, não tem o que fazer. Depois a gente encontrou o cliente na agência, buscando o cheque, fazendo consignado. Graças a Deus, ele conseguiu terminar, mas ele sofreu. E até hoje, esse cliente, Eduardo, ele é um servidor público aposentado,
E ele tá na segunda obra financiada. Já deveria ter aprendido na primeira, que precisava do valor todo, né? Mas, enfim, ele já vendeu, inclusive, essa casa por 2,5 milhões, tá? Legal. Já fez interveniente quitante, né? Dessa casa. Mas até hoje, quando encontro com ele, ele fala, puxa, Daiane, devia ter te ouvido. Até hoje. E aí, eu sempre uso esse case para os outros clientes que eu atendo, né? Eu faço essa orientação para que o cliente não tenha nenhuma dor de cabeça no meio do caminho, né? Que o sonho dele não se torne um pesadelo. Então, as oportunidades de investidores também são perfeitas. Então, se você tem o dinheiro para construir, também vale a pena a construção financiada. Na próxima, você fala para ele que se ele não quiser os 200... Pode deixar comigo, Eu guardo. Eu guardo pra ele. Eu guardo. Nos 24 meses de obra dele, eu devolvo o 200 pra ele. Nossa, esse já lucrou muito na sua mão, né, Hugo? Essa questão que ela comentou da taxa de juros é tão interessante que eu costumo falar que a taxa de juros no Brasil hoje é negativa. Por que negativa? Essa relação que ela falou, Selic 11,75, 12, estava 13 e lá vai bordoada, né? E a taxa do financiamento a 10. Cara, chega para qualquer empresário hoje no Brasil. Fala assim, amigo, eu tenho R$1 milhão para você emprestado aqui a 10% ao ano. Menos de 1% ao mês. Eu tenho certeza que esse cara pega, mesmo para deixar parado no banco. Porque se ele coloca na empresa, ele multiplica esse valor em 3 vezes no ano. Não faz sentido você hoje descapitalizar para construir e mobilizar todo o patrimônio. Sim. Porque querendo ou não, é dinheiro parado. Por isso que eu falo, crédito vale mais que dinheiro. Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço, tchau!